Só acrescentando o que o Grebe estava falando sobre VPN, eu falo então sobre os países onde o X foi censurado. China, Coreia do Norte, Rússia, Irã, Turcomenistão, Mianmar, Venezuela, de Nicolás Maduro, e agora Brasil. São boas companhias? Quer dizer, o Brasil está junto com a Liga das Ditaduras. Não dá para fugir à realidade. E não dá para dizer que está simplesmente se recusando a obedecer o ordenamento jurídico brasileiro, as leis, etc. Não. Você teve uma ameaça de prisão que já foi uma extrapolação indevida em cima da recusa de se cumprir ordens de censura, que são também indevidas. Então, o problema a gente vai ter sempre que voltar a ele, e eu não fui o único nas redes sociais, no X, que ontem e hoje voltei a essa questão, mas quem assistiu ao Papo Antagonista viu. A abertura do inquérito das fake news em 2019, por Dias Toffoli, relator Alexandre de Moraes. Houve uma iniciativa no Senado Federal para contestar aquela abertura na raiz. Foi o requerimento para a instalação da CPI da Lava Toga. E já era o terceiro, porque os ministros do STF tinham dado outros motivos antes. Esse estava mais direcionado, o escopo era mais específico e envolvia a abertura do inquérito. Quem atuou para barrar foi a família Bolsonaro. Aliás, numa parceria com o Toffoli que ficou consolidada, consumada em imagem, quando o Bolsonaro foi à residência particular do Toffoli, fora da agenda, para comer pizza e ver jogo de futebol, comemorando a indicação do Cássio Nunes Marques, e deu um abraço no Toffoli na porta. Na política, é preciso contestar determinadas atitudes na raiz, porque senão se abre a porteira. E foi isso que eu falei na ocasião. Aliás, produção, coloca aí na tela trecho final de um artigo meu de 2019 a respeito disso. Vamos lembrar aqui, porque são 5 anos falando sobre isso. E aí a gente avisa na raiz. Esse é o trecho final, tá? Contei ali toda a história dos dispositivos em jogo, da abertura, da entrevista que o Toffoli deu, que ele não tinha argumento suficiente, e escrevi lá: a escalada autoritária do Supremo, como qualquer outra, faz-se acompanhar da escalada do cinismo de ministros como Toffoli e Moraes, contra os quais o Senado só se cala por complacência de seu presidente, Davi Alcolumbre. Na época não era nem o Rodrigo Pacheco ainda, era o aliado dele. E de senadores investigados como Flávio Bolsonaro, os petistas e suas linhas auxiliares, além das militâncias à direita e à esquerda que os protegem, evitando o risco de retaliação de Toffoli. Cumplicidade e covardia tradicionalmente custam muito caro ao Brasil. Aviso dado 5 anos atrás, porque jornalismo é isso. É fazer a divulgação dos fatos, extrair os elementos, a análise mostrando a tendência, o rumo dos acontecimentos, como eu falo aí no vídeo de abertura que a gente roda todos os dias. Tá aí o resultado. Os bolsonaristas que hoje se revoltam não quiseram contestar lá na raiz e depois ficam culpando os outros. Aqueles que continuaram exercendo a vigilância sobre o governo Bolsonaro. Você contribuiu porque você continuou fazendo jornalismo, vigiando o poder, trazendo as informações relevantes. Quando, na verdade, o Bolsonaro deu legitimidade, falando, inclusive, que o André Mendonça, seu então AGU, defendeu o direito garantido no regimento interno do STF. Pode procurar essa expressão no Google, tem matéria da Cruzoé com as aspas do Bolsonaro num café da manhã para jornalistas, em 2019. Vamos lembrar o que disse o Flávio Bolsonaro? Tem o vídeo aí, produção? Vamos lembrar o que disse o filho do ex-presidente, que agora chama o povo para ir para a rua. Aliás, eu fiz um tweet que viralizou, já está com mais de 100 mil visualizações, que é o seguinte: os caras amarelam para ministros do STF no Senado, depois dizem para o povo ir para a rua para eles fazerem discurso em carro de som. Olha aí o que disse o senador a respeito dessa iniciativa que ia contestar esse inquérito, o inquérito mãe desses inquéritos ilegais na raiz. Pode soltar. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. Tá aí, a confissão para ninguém ter qualquer dúvida disso. Tem
todas as entrevistas que eu fiz com os parlamentares que foram emparedados pelo Flávio Bolsonaro, no caso do Major Olímpico, com o telefone sendo pego pelo próprio Jair do lado do Flávio para pressioná-lo, e ele não se deixou pressionar, mas conseguiram pressionar outros parlamentares, a CPI nunca saiu. Aliás, acabei de receber uma mensagem aqui de um leitor que fala assim: tenho de me desculpar com você, no fundo estava certo, Bolsonaro rifou o país para salvar o filho. Por quê? Porque o filho Flávio Bolsonaro estava sendo investigado por rachadinha, por peculato em gabinete, chegou a ser denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E aí a família Bolsonaro queria blindar o Toffoli no Congresso e queria que o Toffoli blindasse o Flávio Bolsonaro, como aconteceu. Também tem um monte de vídeo meu daquela época. Foi no recesso judiciário em julho de 2019 que a defesa do Flávio Bolsonaro entrou com um pedido para paralisar a investigação. E aí o Toffoli aproveitou o pedido para paralisar todas as investigações do país, baseadas em dados do COAF, como era o caso da do Flávio, e baseadas em dados da Receita, como era o caso de apurações que estavam feitas e que, segundo as informações da época, miravam a própria esposa do Toffoli e a esposa do Gilmar Mendes. Então houve uma tabelinha naquela época. E quem apontou isso? Foram os isentões. Quer dizer, os isentões incomodam porque eles falam para o público aquilo que nem um lado da polarização nem o outro falam, porque tem interesses em comum. É por isso que cada lado de uma polarização querem acabar com as pessoas independentes, pelo menos com a voz dessas pessoas, né? Nos países realmente ditatoriais, até com as pessoas mesmo, como a gente vê acontecer na Rússia e até aqui perto na Venezuela.